Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, que você vai com, com o Senhor, com o Senhor Jesus no seu trabalho. Como diz a palavra, consagre seus planos ao Senhor e você será bem-sucedido no nome de Jesus. E você é uma princesa, você é um príncipe de Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. Amém, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluias. Bom dia e que seja bem-vindo a mais uma célula digital da nossa igreja, querida e amada igreja, IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja para você fazer parte da família e não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre, na quarta eu falei sobre a caverna, né? Que a caverna não é lugar para os reativos, né? E hoje nós vamos falar sobre o lugar do profeta é no monte. Amém? Glória a Deus, aleluias. Porque o lugar do profeta é no monte. O nosso lugar é no monte. Amém? É onde a gente vai crescer, é onde a gente vai escutar a voz do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Mas antes eu quero dar aqui alguns recados lá da nossa igreja, que é os cultos. Glória a Deus. Vamos lá. Amanhã, no sábado, nós temos o culto da Nação Jovem, que é às 19 horas. Glória a Deus. Leva seu jovem lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aleluias. Glórias a Deus. Também, no domingo, haverá o culto do profético, que é às 9 horas. Amém? E o nosso profeta, o profeta Vinícius, vai estar lá na igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que vai ser um culto maravilhoso. E na terça-feira, nós teremos o culto de avivamento às 20 horas. Amém? E com a presença do pastor Antônio Cirilo, que é uma bênção. O último culto eu estive lá, nossa, foi maravilhoso o culto dele, de avivamento. Glória a Deus, aleluias. Foi maravilhoso, diversas curas. E glória a Deus, aleluias. O Espírito Santo estava demais lá. Demais, demais, demais. Maravilhoso Espírito Santo. Eita, esse Espírito Santo é maravilhoso. É maravilhoso. Aleluias. E essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza que aqui haverá diversos testemunhos também. Pode ser que não seja hoje, não seja amanhã, mas eu tenho certeza que você vai entender essa palavra e haverá vários testemunhos na sua vida. Amém? Pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, não importa quando que você vai ver esse vídeo, mas haverá testemunhos, porque é para a honra e glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então vamos aqui para a palavra, que é 1 Reis 19:11, que diz assim, ó: O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eita, glória para essa palavra, hein, gente? Olha só, tá vendo? O Senhor, Ele não quer você na caverna, Ele quer você no monte. Amém? Porque é lá no monte que tem revelação. O monte é lugar de revelação. O monte é lugar de encontro, o lugar de fé. Amém? É o lugar que a gente se encontra com Deus. Aleluias. É o lugar onde a gente tá ali buscando a Deus. É um lugar de visão. Olha só, a gente tá no alto. Se a gente tá no monte, a gente fica no alto. E se a gente fica no alto, a gente tem visão. A gente tem visão das coisas. Amém? A gente costuma ter visão quando a gente tá no alto. Quando a gente tá na caverna, no baixo, a gente não tem nada. Porque a gente só fica olhando para baixo.
Amém? Porque quando a gente está na caverna, a gente só fica olhando para o chão. A gente não tem honra para levantar a cabeça. Amém? E quando a gente está no monte, a gente tem visão. A gente levanta a cabeça e a gente sacode a poeira e levanta a cabeça e vai embora. Amém? É assim que a gente tem que ser. Se a gente cai uma vez, se a gente cai 2 vezes, não importa. Não importa. Importa que nós temos que levantar a cabeça. Nós temos que levantar a cabeça e ter visão. E estarmos no monte. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Glória a Deus por isso. Mas Ele só se manifesta em alguns lugares. Porque nem em todos os lugares Ele se manifesta. Amém? Ele pode estar, mas Ele não se manifesta. Amém? E onde Ele vai se manifestar? No monte. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Amém? E por quê? Porque temos que entender que o reativo, que é aquele que só recebe ameaça, que só recebe problema e tudo fica enfiado na pessoa. Amém? Ele fica guardando para si. Ele só fica guardando, só quer ficar sozinho. Não pode isso. Não pode. Você tem que você tem que ser proativo. Amém? Porque o proativo é diferente do reativo. Amém? O proativo, ele não dá desculpa. Ele não reclama. Não culpa os outros pelos seus erros. Começa a agir. Amém? Porque o proativo, ele vai melhorar fazendo. Glória a Deus. Ele ele fica querendo procurar solução para resolver os problemas. Amém? Isso é o proativo. Glória a Deus. Então, quero deixar aqui três situações onde que o monte nos dá visão, nos dá uma perspectiva. Olha só, no monte de Deus, Ele responde. Você pode esperar que Ele vai te responder. Glória a Deus. No monte de Deus, Ele vai te responder, mas Ele vai te responder de forma sobrenatural. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Aleluias. E lá no monte, a gente prepara sacrifícios. Prepara sacrifícios para Deus, que é o altar restaurado. Glória a Deus, aleluias. E é isso que você tem que entender. Que no monte, nós temos que estar no monte. Porque é lá que Deus vai responder. É lá que vai ter a resolução do seu problema. Você tem que ser proativo. Você não tem que ser uma pessoa reativa. Você não tem que ficar guardando tudo para você. Você tem que trazer um monte para dentro, para você. Você tem que ir lá no monte. Mas no monte que eu tô falando, não é um monte de subir o morro, não. O monte é você estar acima de todos. Amém? E não porque você vai estar acima de todos, aí muita gente vai falar assim, eu tenho que ser orgulhosa, tenho que ser arrogante. Não, nada disso. Amém? Você não tem que ser nem arrogante nem orgulhosa, tem que ser humilde. Mas você tem que estar lá no monte. Você tem que estar de cabeça erguida. Amém? Andar na rua de cabeça erguida. Por mais que aconteça alguma coisa com você. Se você errou, se você ou se alguém veio e tá te ameaçando de alguma forma, você tem que estar de cabeça erguida. Amém? Sabe por quê? Porque nós temos que estar com Deus. E é assim que Ele vai manifestar na sua vida. Amém? Porque não adianta você ficar orando, mas você andar de cabeça baixa na rua, mas você achar que você é culpada, porque o inimigo fica colocando isso na sua cabeça, que você é culpada, que você não sabe fazer as coisas. Não. Entendeu? Você sabe fazer tudo. O problema é que você tem que ser proativa. Você tem que fazer ponto. Que vai fazendo e vai melhorando.
Vai fazendo e vai dando certo. Porque é como disse o pessoal do marketing, você vai fazendo que Deus coloca o chão. Amém? E é isso que tem que ser feito. Você vai fazendo o que Deus coloca o chão. Glória a Deus. E se você acha que essa palavra só tocou você, não, ela me tocou também. Amém? Porque às vezes eu tenho algumas dificuldades. Porque assim, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu era reativa, né? Tudo eu era cheia de mimimi. Tudo eu guardava pra mim. Não, agora eu não guardo mais nada. Na verdade, eu não guardo. Na verdade, eu fico em silêncio e deixa as coisas acontecerem da forma de Deus. Amém? E aí o Senhor Deus que vai mostrar, não sou eu. Amém? É a estratégia do Senhor. Então, o que você tem que fazer? Ser proativo. Faz que vai melhorar. Em nome de Jesus. E essa palavra falou muito comigo também. Glória a Deus. Então vamos orar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa palavra, e que ela venha entrar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Amém? E que nós temos que ser profeta do monte. Amém? E não da caverna. Aleluias? Glória a Deus, aleluias. Senhor Deus, querido Deus, amado Deus, Paizinho querido, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, na mente, no coração dessa pessoa, que, assim como eu, nós temos que ser proativos. E proativo é aquele que faz, que não espera, que não culpa ninguém pelos seus erros, que vai fazendo, vai procurando a solução. Amém? Tudo alinhado com o Senhor. Em nome de Jesus, porque não adianta também a gente querer fazer com força do nosso braço. Não, tem que fazer com a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Porque como diz, vai fazendo que o Senhor coloca o chão. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. E eu creio que essa pessoa vai mudar de vida. Assim como eu também vou mudar de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa mentalidade. Senhor, coloca a sua mão protetora sobre nós. Senhor, que o Senhor dê livramento às pessoas que estiver assistindo essa live. Dê livramento também à minha família, à família de todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Dê proteção, Senhor, assim como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra Todo-Poderoso descansará. E direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. E é isso, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E eu creio nisso em nome de Jesus. E 1000 homens cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. E eu creio nisso no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos guarda na saída, na entrada, agora e para sempre. Agora e para sempre. No nome de Jesus. Porque o Senhor é o vigia. E o Senhor vigia. E o Senhor não dorme. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. E renova, Senhor, as nossas forças. Renova, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra também que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças. Eles correrão e não se fatigarão, voarão como águia. Em nome de Jesus, eles andarão e não permanecerão cansados. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá a fortaleza, nos renova as nossas forças para conseguir lutar e batalhar todos os dias. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa live, você compartilha com outras pessoas, você me segue nas redes sociais e curta, porque aí as redes sociais vão entender que você gostou. Amém?
Glórias a Deus, aleluias. E fiquem com Deus, que Deus acompanhe o seu dia de hoje. Bom fim de semana, que a semana seja maravilhosa, que o fim de semana seja maravilhoso. Amém? Com a graça de Deus. E não deixe de nos visitar na nossa igreja. Amém? E ela fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glórias a Deus, aleluia. Mas se você não conseguir assistir, não ir presencialmente, tem o canal do YouTube, IEJN Alphaville, e também tem o canal do Vinícius Iracete. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo grande no seu coração e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.